Capítulo 5. Olavo estava curioso quanto ao desenrolar do descobrimento, mas seu trabalho não poderia ser posto de lado, ao menos até botarem de fato as mãos no dinheiro. Ainda mais agora, com seu colega de trabalho doente. Joel estava resfriado, por isso ficaria afastado. Como motorista, era o único habilitado para substituí-lo. Olavo trabalhava para um instituto médico legal baseado em amarração. Era a única central do IML na região. Portanto, constantemente era obrigado a empreender pequenas viagens, como aquela aos municípios vizinhos. Depois de liberados pela perícia, ele se encarregava de efetuar a remoção dos cadáveres. Por causa dessas pequenas aventuras, conhecia muitas histórias cabeludas, coisas de arrepiar até o mais durão detento da carceragem de amarração. Estava indo agora, com o ajudante Tobias, para uma das cidades vizinhas, Portinho. A ocorrência descrevia uma vítima de acidente de trânsito. Uma garotinha de 9 anos tinha sido atropelada por um caminhão. Disseram que o motorista quase fora linchado pelos populares. Para a sorte do homem, havia algumas testemunhas que viram exatamente o que aconteceu. O caminhoneiro não teve culpa alguma. Trafegava em baixa velocidade. A garota, passeando com sua bicicletinha, batera em uma das guias do calçamento acidentado, perdendo completamente o equilíbrio. Para azar dela e do motorista, sua cabeça fora esmagada pelo pneu traseiro do caminhão após a queda imprevista. O homem nada pôde fazer. Um acidente. Olavo e Tobias levaram 20 minutos para chegar a Portinho. Pelo rádio ouviram a rotina policial. A viatura que utilizavam para essas ocorrências, uma caminhonete, era dotada de um compartimento refrigerado na parte traseira. Procuravam a rua indicada no registro de ocorrência. Que diabo de tempo doido, tchê! Que foi? Aqui no jornal tá marcado que era para se esperar um solzão rachando para hoje. Verão, 35 graus para o litoral norte. Isso de máxima. 35 também para a Lagoa dos Patos. Tudo nessa faixa. Mas tá um frio dos diachos. Quanto deve estar fazendo? Sei lá, Tobias. Sei que eu tô com essa blusinha fina, mas tô com frio. Deve estar a menos de 12 graus. Graus. O quê? É graus o certo. Faz graus, não grais. É. Bom, tá frio do mesmo jeito, com I, com U, em pleno verão. Deve ter alguma coisa a ver com o tal de El Ninho. O menino. Esse mesmo. Encostaram a barca junto a uma pequena aglomeração, esquecendo-se da conversa. O grupo de pessoas abriu passagem, revelando o corpo da menina. Uma poça grande de sangue acumulava-se na sarjeta, espalhando-se por 2 caminhos. O corpinho jazia completamente inerte, coberto por folhas de jornal. Os 2 desceram. Olavo andou lentamente até próximo à garota. Com a chegada da viatura, o alarido cessou, restando aos ouvidos o triste choro da mãe. Tobias ocupou-se de desembarcar a gaveta metálica onde o corpinho seria acomodado. A mãe, ao ver a gaveta sendo providenciada, não conteve os gemidos, reunindo atrás de si um grupo de outras mães que a amparavam. Que hora difícil! Ver a filhota partir, transportada como carne de gado para dentro de uma viatura do IML, lá no cômodo gelado. A filha, então, estava morta mesmo. Lá ia ela, na gaveta da geladeirinha, para o necrotério. Aqueles homens que nada falavam, que a ninguém confortavam, nem mesmo ligavam, levavam sua pobre menina. Ah, aquele maldito demônio que fizera gelar sua filhinha, que fizera lhe faltar o sangue, iria pagar. Lá ia sua criança, sem choro, sem gritaria. A menina redia, que tantas artes aprontara. Agora estava calada, sem choro, sem esperneio. Pobrezinha. E a mãe, amparada pelos braços fraternos dos presentes, se dirigia para dentro do barraco para juntar os trastes, remoer a dor eterna que a partir de agora carregaria. Um grito entalado na garganta queria chamar o nome da menina e vê-la, lampeira, entrando e escondendo uma traquinagem com o vizinho menor. E o pai, que até aquela hora nada sabia. Ah, o pai que era homem duro, de mão sofrida, que só encontrava conforto na vida quando estava com a menina, e entrar pela porta daquele casebre e chamar pela querida. Se fosse informado pela vizinhança antes de chegar ao lar, não daria bola. Não seria, nunca, sua menina. Aquela menina tinha um ar imortal, imbatível. E quando ele gritasse? Ai, meu Deus! Quando ele gritasse pela filha, pela filhota morta, será que ele se lembraria da fenomenal poça?
E quando a mãe mostrasse a face entristecida, como será que aquela verdade se acercaria? Ai, meu Deus, não pode ser verdade, nunca, nunca, jamais minha filhinha! Tobias trancafiou o gavetão e depois fechou a porta do compartimento traseiro. Olavo, com o coração apertado, como sempre ficava ao deparar com aquelas cenas tristes, entregou uma notificação a um dos vizinhos da pobre mãe. Agora são quase 5 da tarde. Se a mãe da garotinha quiser preparar o funeral, acho que lá pelas 10 da noite já estará tudo em ordem. Peça para ela levar essa notificação, assim tudo fica mais rápido, tá? Voltou para a viatura. Deveria ser proibido as crianças morrerem. Era o que pensava quando chegou ao veículo. Os 2 encarregados dos mortos entraram no veículo e partiram de volta para a amarração. Às 8 horas da noite, Vladimir, o pobre coitado que atropelara a criança, foi liberado da delegacia. Seu depoimento, conciso, aliado ao relato das várias testemunhas, provou sua inocência. Responderia ao processo em liberdade. Uma viatura da polícia acompanhou-o até sua residência para certificar-se de que a ameaça dos revoltosos já era coisa do passado. A morte da menina fora realmente um desastre. Mexera com os nervos de todo mundo. Quase o lincharam, mas foi ajudado por aquelas providenciais testemunhas e por alguns amigos. A coisa toda se acalmou. Todos sabiam que Vladimir era boa pessoa e habilidoso com o caminhão. Talvez, se quem dirigisse o veículo fosse o Taqui, o desfecho tivesse sido ainda mais trágico. Ao contrário de Vladimir, Taqui era a persona non grata na pequena vila. Era um beberrão de primeira, arruaceiro e violento quando embriagado. Os 2 eram sócios no tal caminhão, meio a meio, juntos. Trabalhavam com mudanças residenciais. Ninguém entendia como um sangue bom feito Vladimir tinha se juntado a um coisa ruim feito o Taqui. O carro parou em frente à casa do caminhoneiro. As luzes das residências estavam acesas e algumas pessoas arriscavam olhadelas pelos vidros encardidos. Fosse a noite passada, estaria todo mundo para fora, com a criançada a brincar nas ruas, inclusive a falecida menina. Mas não hoje. E não era o luto que afugentara o povo das ruas, mas o frio fustigante que se abatera misteriosamente sobre a região. Ninguém entendia esse frio demoníaco e fora de hora. O policial desceu da viatura e abriu a porta traseira do Opala para que Vladimir descesse. Vai com Deus, seu Vladimir. Logo o delegado manda te chamar de novo. Vladimir limitou-se a concordar com o policial balançando a cabeça. Estava abatido e pesaroso. Queria entrar como bala em casa, tampar os ouvidos e esquecer os gritos e choros da tarde. Qualquer coisa liga pra gente, 190, gritou o policial, embarcando na viatura. Vladimir já estava de costas para o policial, abrindo o portão baixo da casa humilde. Arrastou-se pelo jardinzinho seco, sem olhar para as cabeças espremidas nas janelas da vizinhança. Às suas costas, os ouvidos captaram o arranque do potente motor do opalão. Quando o carro se afastou, a rua foi entregue de novo ao silêncio. Um ou outro cachorro vagabundo latia enfurecido com os ventos. Girou a chave na porta, deixando o frio da noite invadir seu casebre. Não queria assistir TV. Não queria ler a Folha Universal. Apenas se sentar em sua velha poltrona e deixar a cabeça fugir daquele bairro fedorento. Queria esquecer a menina. Queria estar junto da esposa, mas sabia que era impossível. Queria esquecer. Talvez um copo de cachaça ajudasse. Sentado na poltrona rasgada, com o enchimento escorrendo pelos braços de Corino, Vladimir tentava encontrar forças para rastejar até a cozinha. Deixou a cabeça afundar no encosto e os olhos se fecharem. A casa estava silenciosa e escura. Vladimir não acendeu nenhuma luz. A única luminosidade que amenizava a escuridão vinha de fora, de cima dos postes públicos. Uma lágrima escorreu de cada olho, umedecendo a face queimada e cansada. A tristeza era gigantesca. Havia 9 meses, sua esposa o abandonara. Fugira com um amigo seu, levando o filho pequeno, sem deixar bilhete ou recado. Não tinha ideia de onde estavam. Nunca lhe enviaram uma carta. Nunca lhe enviaram nada. Agora essa. Assassino de crianças. Vladimir deixou um gemido, mais parecido a um ganido do que qualquer outra coisa, escapar da garganta. Iria encher-se de pinga, apesar do cansaço sufocante. Somente assim conseguiria dormir naquela noite. Mais lágrimas despencaram, agora em silêncio. Silêncio total. Exceto por um estranho barulho de arrastar. Como trazido de volta para a vida real, Vladimir abriu os olhos, atento ao ruído que vinha do escuro.
Continuou sentado, tentando descobrir se estava imaginando o arrastar ou se de fato acontecera. Silêncio. Algo como um pé se arrastando, depois o outro. Vladimir fez menção de levantar-se para acender a luz da sala. Estancou com a coluna projetada para a frente, quando divisou uma estranha e sinistra sombra no fundo da cozinha. A porta entre a sala e a cozinha estava aberta, deixando que o homem examinasse o ambiente. A pouca luz que invadia a sala permitia também que a escuridão não fosse implacável dentro do outro cômodo. Não conseguia distinguir a cor da toalha que recobria a mesa, mas podia perceber aquela silhueta demoníaca se movendo lentamente, arrastando os pés, vindo em sua direção. Vladimir interrompeu a respiração. A sombra era de um homem alto. Aparentemente, percebera que fora descoberto. Começou a andar mais descontraidamente, sem arrastar os pés, deixando a sola dos sapatos estatelar contra o piso cerâmico da cozinha. Chegou até a porta, revelando parte do corpo magro. A luz, que vinha de fora, chegava até a cintura, mantendo a parte superior obscura. Vladimir estremeceu. Era a primeira vez que tinha a casa invadida. Vingança. Temeu que fosse um dos vizinhos, ainda inconformado com a morte da menina. Poderia ser pior. E se o homem fosse o pai da menina? Por que está chorando, Vlad? Vladimir estava confuso. Não conseguiu responder. Ficou murmurando palavras curtas que lhe ocorriam, tentando expressar seu estado de lamentação. Pensou reconhecer a voz, mas não tinha certeza. Parecia a voz do seu amigo. É você, Eustáquio. O homem permaneceu mudo. Depois respondeu. Sim, sou eu. Onde você foi hoje, Taki? Aconteceu uma coisa horrível. É, eu sei. A voz de Eustáquio, o Taki, era rouca e baixa. O homem encostou o ombro direito no batente da porta, cruzando o pé esquerdo por trás da perna. Deve ter sido um horror. Você tinha bebido? Nada, nadinha. Taki riscou um palito de fósforo numa caixa diminuta e trouxe-o até a boca. Seu rosto iluminou-se por um breve segundo, e um reflexo metálico refulgiu muito breve pela sala. O rosto do sócio ficou impresso na retina de Vladimir. Mesmo depois da chama apagada, parecia enxergar a face de Taki. Um rosto duro e enfesado, cara de homem malvado. Você só faz merda mesmo. Eu não vi... Isso pode até atrapalhar o nosso negócio. Ora, Taki, atrapalha nada. Todo mundo viu, foi a pobre que caiu na frente do pneu. Vladimir levou as duas mãos à testa e depois enterrou os dedos no cabelo ralo. Não tive culpa nenhuma. Agora Vladimir não conseguia mais enxergar o rosto do sócio. Apenas um ponto vermelho na altura do rosto. A pequena brasa aumentava e abrandava a cada tragada do cigarro. Não adianta tagarelar agora, Vladimir. Você é um bosta. Por isso que a Tânia foi embora com aquele Zé Mané. Vladimir levantou-se enraivecido. Taki nunca falava daquele jeito, só quando estava embriagado. Quando acontecia, ficava muito ignorante, violento. Tô cansado das suas cagadas. Desse jeito eu nunca vou pra frente. Não vou ficar arrastando um vagabundo feito você. Vladimir não conseguiu responder. Apesar do sofrimento, estava estupefato com a conversa do parceiro. Era ele, Vladimir, que levava o negócio nas costas, praticamente sozinho. Engolia desaforo só porque, infelizmente, metade do dinheiro investido no caminhão era do velho Taki. Mas Taki era um pinguço de primeira. Faltava nas mudanças, perdia clientes, ao contrário de Vladimir, que era responsável. Nunca recebera reclamação e, somente graças a seus esforços, conseguia mais e mais mudanças. Imprestável e vagabundo era o Eustáquio. Eustáquio, você tá de fogo. Tá me agredindo. Vai curar essa bebedeira. Amanhã a gente conversa sobre o que aconteceu. Eu quero conversar hoje, porra! Explodiu o homem com violência. Vladimir chegou a assustar-se com o grito violento de Taki, sentindo o corpo estremecer. Virou-se para alcançar o interruptor. Não acende a luz. Vamos conversar assim mesmo, seu viado. Por quê? Vladimir deu mais um passo em direção ao sócio, perto da porta e do interruptor. Vamos resolver! Gritou Taki. Vladimir assustou-se. Não entendia a violência e os gritos do amigo. Para aí, eu tô te avisando para não acender a merda da luz. Vladimir não parou. Estava na sua casa e ia acender a maldita luz. Taki, você tá na minha casa. Faz favor de respeitar. Para de falar alto comigo e vamos sentar pra... A mão de Vladimir chegou perto do interruptor. Taki jogou o cigarro no chão. Vamos conversar porcaria nenhuma. Cansei de dividir o que é meu com você. Vladimir
tocou o interruptor, mas antes de acioná-lo, foi interrompido pela mão forte do sócio. Ensaiou um sopapo contra-ataque, sem sucesso. Foi empurrado para trás e, quando voltou para cima de Eustáquio, foi impedido. Vladimir parou de lutar. Taki empurrou-o mais uma vez, fazendo-o cair sentado na velha poltrona. Você nunca me ouve mesmo. Agora tu vai aprender. Vladimir não conseguiu pronunciar nenhum protesto. Tentou levantar para se proteger, mas em vão. Tentou inspirar mais ar, porém os pulmões não responderam. Havia algo errado com seu corpo. Nada provocado pelo empurrão feroz e pela queda repentina na poltrona, mas provavelmente por uma investida anterior. Levou a mão ao abdômen, sentindo o líquido espesso ensopar sua camiseta. Tossiu, sufocando, sem ar. Fez um esforço inumano para puxar oxigênio para dentro do peito. Uma dor dilacerante cresceu na parte alta do abdômen, permitindo que uma parcela pequenina de ar entrasse para os pulmões. Havia algo errado. Percebendo que o sócio vinha para cima com a faca, levantou-se mais uma vez e tombou para a frente. Queria fugir, correr para fora da casa e gritar. Entretanto, não tinha força suficiente. O corpo pendeu, caindo no chão de taco, e Vladimir sentiu o sangue se esvair pelo corte profundo. O diafragma estava inutilizado, interrompendo a função pulmonar. Sua voz não saía. Seu grito estava enclausurado. O pânico invadia suas células com a vinda da morte certa. Não conseguiu se virar ou lutar quando sentiu a lâmina penetrando sua carne mais uma vez. Ah, meu Deus! Aquela dor gigante aumentava, dividida e unida por novos pontos de flagelo. A lâmina abandonava suas costas e depois voltava, perfurando a pele, chegando à carne. Ah, meu Deus, que dor! A lâmina encontrou suas vértebras, provocando agora um sofrimento diferente. Vladimir perdeu a noção do tempo. Percebeu somente que as investidas pararam e que os cortes eram o menor de seus problemas. Os pulmões ardiam vazios. A garganta tremia incessantemente. A falta de ar dava-lhe a sensação de estar enterrado no fundo de um monte de areia, com a boca repleta de grãos, sem conseguir extrair 1 centímetro de oxigênio. Seus olhos colados ao chão perceberam os pés do assassino abandonarem a cena do crime, voltando para a escuridão da cozinha. Sabia que o ex-sócio pularia o muro dos fundos, indo para o grande terreno baldio, sumindo impune na noite. Sabia que o ganancioso almejava o caminhão só para ele. Só não conseguiu quantificar o tempo que permaneceu ali, vivo, agonizante, sofrendo a cada segundo sem ar, sofrendo a cada espasmo doloroso. A ele pareceu uma eternidade. Um frio gigantesco cobriu seu corpo. Seria a morte chegando ou seria a porta aberta que permitia aquele frio assombrado invadir a casa? Ouvia a porta da cozinha escancarada batendo contra a parede. Num último espasmo violento, Vladimir jogou a cabeça para o lado oposto à cozinha. Seus olhos encontraram a janela da rua, por onde o fio de luz teimava em entrar. Que era aquilo no céu? Lágrimas tristes escorriam de seu rosto, caindo no chão e se misturavam ao sangue vermelho vivo. Era a primeira vez que ele via neve caindo do céu. Então, tudo escureceu. Sem túnel de luz, sem anjos à volta, sem sombras malignas, somente o silêncio. Tudo virou nada. Percebeu nitidamente que deixava de existir. A cadeia pública de amarração era o endereço de seu último trabalho do dia. Já passava das 10 da noite. Olavo e Tobias foram guiados até a cela. Lá encontraram o defunto. Esse aí era o Terezão? Revelou o policial ao companheiro do IML. Aquele dos 2 bebês? O policial assentiu, tirando o cigarro da boca para completar. Já vai tarde esse aí. Tobias e Olavo limitaram-se a um grunhido de deboche, quase uma risada. Entraram na cela, agora vazia, ao contrário do cubículo vizinho, que acomodava uns 15 detentos, onde caberiam 6. A gente matou esse cabeça de bagre aí, berrou uma voz perdida no meio dos presos. Agora é isso que a gente ganha. Cala a boca, ô bando. Depois que os caras levarem esse tranqueira, vocês voltam pra cá. Olavo e Tobias cercaram o cadáver examinando-o atentamente. O rosto inchado revelava um severo espancamento. Um fio de sangue descia da boca entreaberta, engruvinhando a barba suja do assassino executado. O nariz em forma de bola certamente fora quebrado e pisoteado, como todo o restante do corpo. Nós vamos precisar de uma cadeira, uma escada, sei lá, senão não tem jeito de tirar ele daí, não. Olavo concordou com Tobias. O policial, contrariado, saiu para buscar alguma coisa que pudesse ajudar.
O corpo inerte pendia do teto, amarrado em um lençol encardido. "Olha aí o Terezão", murmurou Tobias. Os encarcerados da cela ao lado espremiam-se contra as barras com sorrisos satisfeitos. 6 deles haviam participado do espancamento e enforcamento do Terezão, que já havia quebrado muitas leis do Código Interno. Além de uma série de estupros, ele também já havia matado por asfixia 2 bebês, 7 meses atrás. Terezão bem sabia que, quando fosse parar no xadrez, a justiça interna não tardaria. O policial voltou com uma cadeira de madeira. Olavo subiu e sacou um canivete grande do bolso traseiro de sua calça jeans. Tocou a lâmina no tecido, quando Tobias se ajeitou para amparar o corpo de Terezão. Mas antes de cortar, afastou o canivete e perguntou a Tobias: "Vocês já periciaram o assassinato?" "Que perícia nada, Olavo. Todo mundo sabe por que esse bosta morreu. É um assassino de criancinha, teve o que mereceu. Os malucos aí tiveram até o cuidado de enforcar esse merda. Foi suicídio, pronto e acabou." "Você sabe que não é bem assim", protestou Olavo, voltando com a lâmina até o tecido, iniciando o corte. Mas em consideração às violentadas e às crianças, o corpo desprendeu-se do lençol. Tobias não fez questão de evitar a queda, apenas direcionou o cadáver, deixando-o estatelar mais próximo ao gavetão. Os detentos da cela vizinha começaram a assobiar, principiando uma algazarra comemorativa. Olavo e Tobias precisaram de bastante esforço para levantar a gaveta e acomodá-la na parte de trás da viatura. Enfiaram o defunto no compartimento gelado e depois se encaminharam para o Instituto Médico Legal. Terezão havia sido capturado 5 dias atrás. Um policial chamado Maurício estava em seu encalço havia algumas semanas, só esperando a hora certa de apanhar o bandido mais violento e amaldiçoado daquela região do litoral. Não havia provas contra Terezão quanto ao assassinato das criancinhas, pois a lei do silêncio predominava nas pequenas favelas. Mas Maurício não precisou de muito tempo até o criminoso entrar em ação, conseguindo pegá-lo em flagrante. Terezão embriagou-se durante uma trucada num boteco fedorento com outros jogadores. Apostavam dinheiro a cada rodada de 12 pontos. Talvez por isso, a confusão não demorou a acontecer. A mesa de truco virou um bate-boca fervente. Terezão era o homem mais alto da roda, com 1,85 m. O bandido virou um monstro de músculos duros enlouquecido pelas acusações de trapaça. Amarrada à perna, escondida pela calça surrada, ele trazia uma faca. Sacou a lâmina, fazendo os mais valentes recuarem. Maurício, a paisana, tomando um copo de cerveja no boteco em frente, não interveio. Era preciso haver sangue. Era preciso haver morte. Talvez aqueles truculentos fizessem a justiça que ele esperava ali mesmo. Um homem que violentava mulheres fracas e indefesas, surrando-as até o limite da capacidade humana, não era digno de julgamento em um tribunal civilizado. Estava destinado à morte sangrenta. Maurício não se intrometeu. Terezão partiu para cima da dupla adversária, fazendo sua faca afiada penetrar em carne e osso. Agora sim, Maurício tinha algo de que precisava. Bastava que Terezão fosse enjaulado. A justiça dos condenados daria cabo dele. Iria virar um doce na cadeia, receber o que merecia por ter causado tanta atrocidade. Teria o corpo profanado. Iria sentir o que suas vítimas haviam sentido, e com alguma sorte teria tempo para chorar. Com alguma sorte teria a chance de se arrepender. Maurício atravessou a rua correndo, sacou a pistola e, sem dar voz de prisão, disparou. O ódio já consumia seu cérebro. Acertou a perna do bandido. Todos congelaram, e Terezão foi ao chão praguejando. Caiu sentado com a perna ferida estendida e olhos alucinados arregalados. "Sou da polícia, todo mundo parado!" Maurício apontava a arma para onde olhava e, com a mão livre, mostrava sua carteira identificando-se. Os homens começaram a falar atropeladamente, tentando explicar a situação. "Não gastem a saliva, eu vim atrás desse filho da puta aí. Ninguém vai pro xadrez, só ele." Terezão permanecia no chão com a arma do policial apontada para sua cabeça. Mantinha a faca presa na mão, agarrado a ela, como se assim garantisse sua vida. No fio da arma, o sangue pendia. No canto oposto do bar, a vítima gemia de dor, com rasgos no peito e na barriga. Pelo celular, Maurício chamou viaturas e uma ambulância que chegaram 20 minutos depois. Terezão, que até o momento parecia mergulhado num estado de torpor, foi despertado pelas sirenes. Ao perceber que seu engaiolamento seria certo, começou uma gritaria desconexa. Foi algemado e arremessado ao camburão. Lá dentro, começou a chutar incessantemente o vidro da porta traseira do veículo usando a perna boa. Maurício foi cumprimentado por seus colegas, pois todos sabiam que ele estava de tocaia atrás daquele cafajeste.
A viatura partiu com o homem ensandecido. Eu vou te pegar. Eu volto do inferno para te pegar, seu filho da puta. Eles vão me matar se eu for preso. Eles vão me mandar pro inferno. Eu não sou mulher de ninguém. Mas eu volto, seu puto. Volto para me vingar. Maurício ouvia os protestos do bandido sumindo, abafado pelas sirenes e pela distância. Eu volto! Do inferno! Te pegar! Seu puto! Maurício, aparentemente, não se incomodou com as costumeiras ameaças típicas de facínoras capturados. Mas aquelas palavras sempre eram fortes. Aquelas promessas sempre entravam em sua cabeça, alojando-se num canto escuro do cérebro, especialmente desenvolvido na mente dos policiais. O compartimento para guardar fantasmas. Eles vão me mandar pro inferno, mas eu volto, seu puto. Reverberou a voz do novo fantasma. Maurício guardou a pistola no coldre às costas e dirigiu-se para o carro. Era hora de voltar para casa, beijar a família, dormir com uma mulher e ir em paz, se Deus permitisse.